Será que um texto escrito há quase 3.000 anos pode, de fato, fazer um diagnóstico preciso do coração humano hoje? Pois é, a gente vai mergulhar no Salmo 14 e descobrir como ele descreve uma condição espiritual que soa surpreendentemente moderna. E para guiar nossa análise, vamos nos concentrar numa pergunta central. Afinal, o que é ateísmo prático? Entender esse conceito é a chave para a gente conseguir desvendar a mensagem profunda que está por trás desse salmo tão antigo. Olha, o Salmo 14 não é bem um argumento filosófico, sabe? É melhor pensar nele como se fosse um relatório de diagnóstico. Uma análise atemporal do que acontece quando a ideia de Deus é simplesmente removida da consciência humana. E o ponto de partida é este. O Salmo não está falando só de algumas pessoas más, isoladas aqui e ali. Não. Ele descreve um problema que é fundamental, é universal, que o rei Davi observou lá atrás. Uma corrupção que simplesmente brota quando Deus é deixado de fora da equação da vida. E no centro desse diagnóstico todo tem uma figura-chave, o insensato. Mas calma, essa palavra provavelmente não significa o que a maioria de nós pensa. A famosa linha que abre o Salmo diz o insensato no seu coração, não há Deus. A chave aqui, gente, está na localização, no seu coração. Isso já nos diz que não se trata de um debate intelectual, mas de uma decisão profunda. Uma decisão que parte do centro da nossa vontade. A palavra hebraica original para insensato é Nabal. E isso é crucial. Nabal não descreve alguém com QI baixo, de jeito nenhum. Descreve uma pessoa moralmente insensível, teimosa. Alguém que age sem um freio moral interno, sabe? O teólogo Charles Spurgeon resumiu isso de um jeito perfeito quando disse que o ateísmo é uma doença do coração, não da cabeça. A perspectiva do Salmo é exatamente essa. Não é uma falha de raciocínio, mas sim uma escolha da vontade, a decisão de viver sem prestar contas a nenhuma autoridade superior. Então, no fim das contas, o ponto é este. O ateísmo prático significa que uma pessoa pode até acreditar que Deus existe, intelectualmente falando, mas ela vive o dia a dia, toma suas decisões, como se ele não tivesse absolutamente nenhuma autoridade sobre suas escolhas. Agora, a perspectiva muda, e muda drasticamente. O Salmo nos leva da terra direto para o céu, para a gente ver o que parece ser uma espécie de auditoria divina da humanidade. A imagem que o texto constrói aqui é incrivelmente poderosa. O hebraico original sugere que Deus está se inclinando, sabe? Como alguém que se debruça numa janela para olhar com muita atenção. É um Deus que está ativamente engajado, um auditor cósmico, investigando qual é a real situação do mundo. E o que essa auditoria procura? Não é sucesso, não é poder, nem mesmo rituais religiosos. Deus está procurando algo muito mais fundamental. Um coração que tem entendimento, um coração que busca ativamente por Ele e que, principalmente, responde à sua presença. E depois dessa busca minuciosa, o veredito chega. E ele é, assim, direto ao ponto e bem chocante. O veredito é este. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. A metáfora no hebraico aqui é brilhante. A palavra usada para se corromperam é a mesmíssima usada para leite que azedou. Pensa nisso. A humanidade não apenas estragou, ela azedou, se tornou intragável. Ok, então esse azedume interno, como é que ele se manifesta na prática? O Salmo usa uma das metáforas mais perturbadoras de toda a Bíblia para descrever as consequências. Comer pessoas como se come pão. A imagem é brutal, que devoram o meu povo como quem come pão. A opressão aqui não é descrita como um ato monstruoso e raro, mas como algo trivial, tão rotineiro quanto fazer uma refeição. E essa metáfora revela a profundidade do problema, né? A opressão se torna algo casual, feito sem pensar, sem nenhum peso moral. As vítimas são desumanizadas, transformadas em meros recursos a serem consumidos. Aqui a gente tem um bom resumo dos dois caminhos bem diferentes que o Salmo desenha. De um lado, uma vida de autonomia total que acaba levando à corrupção e ao desespero. E do outro, uma vida de dependência, que encontra graça, refúgio e, no fim, esperança. Mas, apesar de todo esse diagnóstico sombrio, o Salmo não termina em desespero, de jeito nenhum. Ele dá uma virada surpreendente em direção a uma esperança que vem de um lugar chamado Sião. O salmista, ao olhar para essa corrupção toda,
Para esse cenário, ele entende que nenhuma solução política ou humana vai ser suficiente. A correção para um problema tão profundo precisaria vir de uma fonte totalmente externa. E essa fonte é Sião. No contexto do Salmo, Sião é muito mais que um lugar geográfico. Simboliza a intervenção divina, a presença de Deus, o governo de Deus e a ação restauradora de Deus que vem para colocar ordem no meio do caos humano. E essa é a grande mensagem final do Salmo, sabe? Apesar do diagnóstico severo da condição humana, a última palavra não é corrupção, não é desespero. A última palavra é a esperança em um resgate que vem de cima. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que faz esse texto de 3.000 anos parecer que foi escrito ontem. Nas decisões do dia a dia, qual caminho está sendo trilhado? Aquele que opera como se Deus simplesmente não estivesse na equação, ou aquele que o reconhece como refúgio e como a esperança final?